Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão, lembrando que você pode hoje ganhar R$1 milhão, tá? Oportunidade única, você compra os seus pontos do Clube de Benefícios, você pode trocar por experiências, produtos e tudo mais, e ainda por cima ganha a chance de estar aí concorrendo a R$1 milhão hoje, ou aí, até mais, tá? Você pode estar, além desse 1 milhão, você está concorrendo também a 20 mil de prêmio instantâneo, raspou, ganhou Pix na conta, tá? Então, aproveite agora mesmo, QR Code aí na tela, e você também tem aí no comentário fixado, na descrição, você pode estar utilizando os links. Eu quero lembrar você também que está com a gente aqui, que a gente está com umas odds interessantes lá no nosso Insta, então é só você acessar, tem dicas interessantes lá, inclusive tem promoção rolando, tem data FIFA, já tem preparação para o jogo Sport Flamengo, já falei para vocês, vitória do Flamengo, né? Mais de 2,5 gols no jogo, vitória do Flamengo, e eu colocaria também vitória ou empate do Santos contra o Palmeiras, né? A pressão tá enorme, falando aí de Flamengo, Palmeiras, essa briga pelo título, pressão enorme aí dos palmeirenses, querendo aí reverter, né, fazer um acordo aí na questão do Vitor Roque, e eu percebo que essa pressão toda, eles estão utilizando o caso do Bruno Henrique como uma desculpa para exigir que o STJD também julgue de forma a liberar o Vitor Roque, tentando colocar tudo no mesmo pacote, né? Tipo, vocês ajudaram o Flamengo, agora tem que ajudar o Palmeiras também, como se fosse uma ajuda, quando na verdade não tinha condição de punir o Bruno Henrique, porque a lei, a regra estava perfeita, né? Não tinha o que você discutir. Tanto é que o André Rizek, outros aí, inclusive, que muitas vezes criticam o Flamengo, mas que vieram a público para falar que realmente não tinha sentido nenhum. E aí os caras estão tentando agora utilizar essa punição do Bruno Henrique para liberar o Vitor Roque. Então o STJD tem que estar ligado para não cair nesse papinho da mídia palmeirense, dessa mídia paulista, né? Principalmente, cara, essa galera que é anti-Flamengo. Eu tô vendo aí esse Everton aí, o comentarista, eu nem conhecia esse cara, mas ele tá fazendo tanta palhaçada com o negócio de falar dos garotos do Ninho. Cara, isso é tão baixo, é tão ridículo, que eu não consigo deixar de simplesmente dizer, olha, eu tenho nojo de você, eu tenho nojo de cada um desses seus comentários e de cada um que vem aqui falar disso, eu tenho nojo. É só para vocês saberem, vocês que vêm aqui falar sobre a tragédia do Ninho, eu tenho nojo de vocês, tá? Você que tenta empurrar isso na conta do Flamengo e utilizar isso porque você não tem argumento para falar do Flamengo em nenhuma situação, aí você tenta criar essa narrativa para atacar o Flamengo porque você não tem argumento, eu tenho nojo de você. Qualquer um de vocês que vem para falar isso, eu tenho nojo de vocês, tá? Não é bem-vindo aqui no meu canal. Você que pensa dessa forma não é bem-vindo aqui, tá? Só para você saber disso. Bem, a gente tem aí algumas situações importantes para trazer, inclusive a gente, para finalizar esse assunto aqui da questão, né, estão falando do Bruno Henrique, toda essa questão toda, esse mesmo Everton aí, ele falou, estou fechado com... Olha só como eu falo para vocês que eles todos estão fechados entre eles, cara lá de Minas, o outro corintiano, eles todos estão fechados, eles viraram verdes, tá? Todos eles contra o Flamengo, é contra tudo e contra todos. Estou fechado com o Palmeiras, que tem a história limpa, já outros clubes não têm esse privilégio, tá? Do mesmo sujeito que atacava a grama sintética, mas agora o Flamengo se posiciona contra a grama sintética, ele agora é a favor. Então esses caras são aí hipocrisia pura, tá? É uma vergonha, gente, falar para vocês. Seguindo essa linha aí também, né, de que eles não são, o Flamengo é sujo, eles não, etc e tal, vale a gente lembrar, ó, sindicato denuncia pressão de Del Nero por erro de juiz contra o Palmeiras. Lembra disso?
Vocês lembram disso aí? Vocês lembram do fax, dos títulos no fax também, né, pro Del Nero? Pois é, né? Ó, presidente do Sintra-CRJ, Marçal Mendes, afirmou nesta segunda-feira, e tal sindicato denuncia a pressão do Del Nero. Então, eles sempre fizeram isso. Essa pressão sempre aconteceu. Agora, né, eles tentam de novo fazer isso, agora para ver se conseguem reverter toda essa situação aí do Vitor Roque, atacar cada vez mais o Flamengo. Só que a gente já está escaldado, a gente já estava preparado para esse tipo de ataque, esse ataque baixo, nojento aí contra o Flamengo. Vamos falar da chegada do Flamengo, trazer aqui informações importantes, falar de mercado da bola, possíveis saídas e chegadas, barca de saída, será que vai ter barca no final do ano, barca de chegada, mas é importante a gente trazer aqui imagem de uma grande novidade no embarque do Flamengo lá para Pernambuco, né? Jogo contra o Sport na Arena Pernambuco. Você ainda tem, inclusive, como conseguir ingresso, tem aqui o link no comentário fixado e na descrição, o link da Eleven Tickets para você conseguir comprar o seu ticket e estar presente nesse jogo e dar força total ao Flamengo. A gente tem aqui, olha só, o jovem Bruno Xavier sendo relacionado para o duelo contra o Sport, uma novidade, tá? Esse garoto é tido aí como uma grande joia, vai integrar então o elenco aí do Felipe Luiz, foi o primeiro reforço de José Boto visando a equipe sub-20, meia, também joga como volante, tem 18 anos, tá? Então, informação aí do Vene Casagrande, importante a gente trazer aí que o Flamengo está valorizando e dando oportunidade para esse garoto. Outro que está relacionado aí, que é importante a gente falar, que foi julgado e teve a questão aí da punição de jogos revertida apenas em multa, é o Bruno Henrique, está relacionado, e a notícia é importante, inclusive o empresário dele repostou a nossa matéria, que o resultado do julgamento do atacante Bruno Henrique causou muito incômodo nos bastidores do Palmeiras, tá? A informação é da ESPN Brasil, que diz ter confirmado com fontes ligadas ao clube paulista. Então o Palmeiras está incomodadinho com o Bruno Henrique. Na verdade, eles sabem que o Bruno Henrique está entrando em forma de novo, está entrando em grande fase novamente, e ele em grande fase é um perigo, eles estão desesperados, mas o mais importante de tudo é o Bruno Henrique com a cabeça tranquila, tá? E aí a gente tem essa outra matéria aqui também, que eu acho importante, que o fim do julgamento do Bruno Henrique no STJD tirou um caminhão das costas do jogador. A informação também da ESPN, trazida por um dirigente do Flamengo, e que ele vinha sofrendo muito psicologicamente por conta do processo, agora está mais tranquilo, tá? Inclusive, vem tendo acompanhamento psicológico no clube, e o atacante já deixou claro que seguirá com a terapia por desejo próprio, tá? Ele mesmo quer continuar com a terapia, mesmo com o fim do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Então a gente desejando aí pronta recuperação dessa questão psicológica, e a gente sabe que ele já está melhorando, vai dar tudo certo. Trazer aqui a lista de relacionados para vocês do Flamengo contra o Sport, e a gente vai acompanhar o embarque do Mengão, parceria com o Coluna do Fla, tá? Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno Xavier, a novidade, Cleiton, Daniel Salles, Douglas, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme, Iago, João Vitor, Johnny, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Rossi, Samuel Lino, Saul e o Wallace Ian, tá? O Flamengo divulgou que atletas que estão fora do jogo, tá? Que não estão entregues aí ao departamento médico e tudo mais, o Pedro ainda em recuperação, o Alan, fascite plantar, o De La Cruz, problema no joelho, o Flamengo não divulgou, mas é problema no joelho, o Jorginho, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Jorginho ainda em recuperação, e o Léo Ortiz também ainda sente dores e está em recuperação. Então esses são jogadores que o Flamengo não pode contar para esse jogo, tá? Então vamos acompanhar aí a chegada do Flamengo no aeroporto do Galeão para embarcar para o jogo diante do Sport. Que vocês vão acompanhar a descida aqui, o embarque do Flamengo rumo a Recife. O Flamengo já se prepara, jogo que acontece amanhã às 6h30 na Arena de Pernambuco. Então o Flamengo já embarcando nesta tarde aqui de sexta-feira rumo
a Recife ali, ó, como vocês podem ver, José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, primeiro a descer do ônibus, José Boto, o homem do futebol do Clube de Regatas do Flamengo, o primeiro ali a descer, acompanhando aqui pertinho aqui para vocês a imagem colando do Fla. Agora a movimentação já ali, ó, Ivan Palanco, assessor, auxiliar técnico do Felipe Luiz, também deixando ali o ônibus, Rodrigo Paiva, assessor de comunicação, e ali agora Felipe Luiz, técnico do Flamengo, já aqui, ó, descendo aqui, cumprimentando aqui os seguranças do Flamengo, já entrando ali no saguão do aeroporto do Galeão. Agora a movimentação aqui, ó, dos seguranças. A galera já preparada, só esperando os jogadores descerem. Os jogadores descerem ali rumo elenco do Flamengo, que joga amanhã contra o virtual rebaixado, que é o Sport. Um jogo importantíssimo aí para as pretensões do Flamengo, principalmente pela situação na tabela do Brasileirão. Ali Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, acompanhado do Ayrton Lucas, lateral esquerdo. Os jogadores já começam a descer aqui do ônibus, esse embarque aqui do Flamengo. Ali o goleiro Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo, também já deixando o ônibus ali. A movimentação já começa a ficar um pouco mais intensa aqui. Agora o atacante Juninho também, descendo aqui junto, descendo do ônibus e entrando no aeroporto do Galeão. É isso, a movimentação aqui do elenco do Flamengo que embarca para Recife. Lateral direito Emerson Royal, seguido ali do atacante Everton Cebolinha. Atacante também o Wallacian, deixando o ônibus, Rodrigo Caio, auxiliar técnico do Flamengo. E ali a novidade, Bruno Xavier, relacionado aí para esse jogo contra o Sport. Lateral Daniel Salles, lateral direito. Zagueiro Johnny, a base do Flamengo, também relacionado para essa partida. O Flamengo tem alguns desfalques no sistema defensivo, então alguns garotos da base ganhando oportunidade nesse jogo aí contra o Sport. Tem mais jogadores para descer ainda, agora também o meio-campista Guilherme, jogador também que fez parte das campanhas da Libertadores do Mundial Sub-20 do Flamengo, ganhando mais uma oportunidade com o Felipe Luiz no profissional. O médico do Flamengo, acompanhado do diretor de futebol da base. Tá aí então, parceria com Coluna do Fla, vocês acompanharam aí o embarque do Flamengo para Pernambuco, onde joga contra o Sport, na Arena Pernambuco. Você pode garantir ingresso aí no link da descrição e do comentário fixado. Cara, queria falar aqui sobre a questão do De La Cruz. Eu vi muita gente falando aí, a fila de perdão pro ex-médico do Flamengo, Runco. O pessoal falando que tem agora a fila de perdão porque, no fundo, ele estava certo. O De La Cruz tá com problema crônico no joelho e tudo mais. Só que eu vou falar o seguinte, gente, olha só. O problema do De La Cruz todo mundo sabe. O problema do De La Cruz todo mundo tem acompanhado, sabe da necessidade de controle de carga, sabe que realmente ele não tá bem. Todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma. A questão é que um erro não justifica outro, gente. Eu falei aqui, eu não acho que tem que entrar na fila para pedir desculpa pro Runco, porque eu sempre soube que o Runco estava certo, que o De La Cruz, com relação ao De La Cruz, está com problemas ali no joelho. Fato, tá? Eu discordo que eu acho que ele não, eu não acho que é irrecuperável, eu acho que é recuperável. Mas um erro não justifica outro. O que o José Luiz Runco fez de expor o jogador, expor um ativo do clube, foi errado. É um ativo do clube, é um jogador do Flamengo. Ele não poderia ter exposto esse jogador. Tá? Então, eu entendo, volto a dizer, um erro não justifica o outro. Tá? O De La Cruz, a gente sempre soube que tem problemas, muita gente fala De La SUS, fala de problema de
departamento médico sempre e tudo mais. Muita gente reclama, é de vidro, é o que a gente mais escuta, é o que a gente mais lê de comentário. Isso aí a gente sabe, tá todo mundo falando, isso aí já é amplamente divulgado. Agora, não pode o médico do clube expor um ativo do clube, desvalorizar ainda mais um ativo do clube, porque quando ele divulga isso, ele deixa o jogador ainda mais desvalorizado, dificulta o Flamengo até mesmo de negociar o jogador. O Flamengo que poderia recuperar parte do investimento, pelo menos negociando o jogador, tá? A gente tem aqui uma informação importante para passar para vocês com relação a possíveis saídas do Flamengo, e a gente teve no nosso grupo aí, no grupo VIP, né, conversando com o pessoal, o Túlio Menê, parceiraço nosso aí, sempre manda muitas informações interessantes. Ele estava falando sobre, avaliando as possíveis saídas que a gente tem falado, ele precificou aqui quanto que o Flamengo deve fazer agora em 2025 para 2026 com vendas. Matheus Cunha, 0. Cleiton, 0. Pablo, 0. Estão saindo de graça porque o contrato acabando, aquela coisa toda, né? Saindo de graça. Aí, o Matias Vinha, né? O Flamengo não tem dado oportunidade para ele. Caso consiga negociar, na casa aí dos 7 milhões de euros. O Alan, se conseguir negociar 4, 5 milhões de euros. Everton Araújo, 7 milhões de euros. Michael, 5 milhões de euros. Cebolinha, 8 milhões de euros, tá? São jogadores aí que a gente está fazendo uma precificação aí pelo que talvez o mercado possa pagar. E aí seria uma barca grande, né? 3 sem ganhar nada, que é o Matheus Cunha, Cleiton e Pablo. Aí, são 11 jogadores total, tá? 11 jogadores na barca, tá? Aí seria Plata, por 10 milhões de euros, tem 3 times da Premier League e o próprio Cruzeiro interessado. Juninho, não acredito que consiga recuperar ali 4 milhões de euros, talvez 1,5, 2 com empréstimo, com obrigação de compra, mas vamos colocar aqui 4. E o Wallace, 20 milhões de euros, há o interesse do Crystal Palace, que a gente já trouxe aqui, inclusive o mesmo diretor que estava no Wolverhampton agora está no Crystal Palace e tem interesse no jogador. Então, a gente tem essa possível entrada de valores aí de 66 milhões de euros, tá? E a gente ainda assim, né, ficaria com um elenco muito, muito inchado, muito grande, né, de jogadores, mesmo vendendo esses todos, negociando, alguns saindo de graça. O Flamengo ficaria com o elenco ainda, com a folha ainda muito alta e o elenco muito grande, tá? Não impede o Flamengo de vender, até porque tem muito garoto da base pedindo passagem, precisando de oportunidade. E aí o Flamengo vai ao mercado para trazer goleiro, para trazer zagueiro. Mais tarde a gente vai falar sobre isso, tá? Goleiro, zagueiro, volante, ponta direita e atacante, tá? E aí a expectativa é que o Flamengo venda mais de 66 milhões e gaste aproximadamente uns 40, 45 milhões de euros em contratações. E aí você consegue resolver muitas posições ali no elenco, tá? Então, realmente seria aí uma saída muito interessante para o Flamengo, algumas dessas vendas aí, e o Flamengo buscar novos nomes. Eu não negociaria o Everton Cebolinha, tá? A gente citou aqui o Vinha também não, eu acho que merecia mais oportunidade. Alexandre daqui a pouco também vai se aposentar. O Danilo, acredito que o Alexandre esteja na mesma batida do Danilo, então eles devem se aposentar. Eu não negociaria nem o Vinha e nem o Everton Cebolinha, tá? Eu faria ali uma renovação com eles, acreditando até na possibilidade de recuperação do Cebolinha, que ele teve problema de lesão, mas é um excelente jogador, tá? Excelente jogador. O Danilo falou sobre, ao GE, entrevista exclusiva aí ao GE, ele falou que provavelmente o próximo ano é o meu último como atleta profissional. Então o Danilo avisa que está se aposentando, né? Muito provavelmente o próximo ano é meu último. Sempre gostei de treinar, acabando, tá? Sempre gostei de treinar, competir e estar em campo, mas este ano tive 2 problemas de posterior que me tiraram 40 dias e mexeram bastante comigo. Tive cerca de 20 dias de férias desde 2023, não reclamo, gosto de jogar direto, mas é desgaste demais. Com o descanso que eu vou ter agora, espero voltar mais fresco e manter o nível que eu tinha 2 anos atrás, tá? Então,
O Danilo já falando aí, né, para não... Até, cara, acho bacana da parte dele, ele percebendo que tá lesionando muito, tá desfalcando, né, e percebendo que não tá mais naquele mesmo nível físico de antes, ele pensando aí em se aposentar já no próximo ano. Então tá na pauta do Danilo uma aposentadoria. E o Flamengo vai ter que buscar mais um zagueiro, acho importante já começar a procurar, né? Tem a base? Tem, mas tem que trazer um zagueiro experiente, né? Sempre precisa, e eu acho que deve estar na mesma batida do Danilo, o Alexandre. Então a gente pode ter o ano de 2026 marcando as despedidas do Alexandre e do Danilo, e o Flamengo não negociaria aí o Vinha por causa dessa questão do Alexandre. É o que eu penso, tá? Queria a opinião de vocês aí também. Comenta aí que ficou até o final. Agora eu vou dar um rolê com a minha esposa, mas comenta aqui que você ficou até o final. Diz o que você achou do nosso vídeo. Comenta o que você achou mais importante aí no programa, na live, no vídeo, né? A gente também lança como estreia, então acaba que funciona como uma live. Fala o que você achou desse meu comentário no começo sobre essa questão toda, que para mim eu tenho nojo dessa galera que usa, né, um tema que eles sabem que machuca o torcedor do Flamengo, machuca as próprias famílias daqueles meninos, né? Eles usam isso para atacar o Flamengo porque eles não têm argumento para falar do Mengão.